Olá, muito boa noite, bem-vindos ao Conexão Angola, o programa de análise e comentário de atualidade internacional, o programa que semanalmente leva até si o que de mais importante foi noticiado um pouco por todo o mundo. Para o efeito, já sabe, contamos sempre com um painel de comentadores espalhados um pouco pelo exterior de Angola, que nos ajudam com o seu saber e conhecimento a analisar e também comentar o motivo do que foi noticiado pelo mundo e porquê que estes assuntos foram manchetes. Passo já de seguida a cumprimentar os nossos comentadores habituais que normalmente nos fazem companhia aqui no seu Conexão Angola e passamos agora a conhecer e que eu passo a cumprimentar. Vamos então conhecer os comentadores desta noite que são os nossos habituais, como disse. Wellington Calazans fala-nos a partir de Estocolmo, na Suécia, é jornalista e também consultor de comunicação corporativa. Boa noite. Boa noite, David Temudo, colegas de painel e a você assistindo à televisão pública de Angola. Francisco Pegado, comunicador e jornalista a trabalhar em rádio e televisão em Toronto, no Canadá. Boa noite. Boa noite, David. Boa noite, colegas do painel. Boa noite a todos os telespectadores da TPA dentro e fora de Angola. Vasco Suamo fala-nos a partir de Covilhã, em Portugal. É licenciado em Comunicação Social e agora a fazer mestrado e também, aliás, com mestrado em Relações Internacionais e também agora a fazer um doutoramento nesta mesma área. Boa noite, Vasco. Olá, boa noite, David. Boa noite, colegas do painel e boa noite, Angola. Professor Matias Pires, comentador habitual, é professor de Relações Internacionais, especialista também nesta matéria. Boa noite e bem-vindo mais uma vez. Boa noite, David. Boa noite, telespectadores. Boa noite, colegas. Professor Matias, é por si que vamos começar. Faz eco ainda um pouco pelo mundo a morte de Mikhail Gorbachev, este último presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi hoje a enterrar. Professor Matias, Gorbachev foi Prémio Nobel da Paz em 1990, com um currículo invejável e quase que difícil de descrever em pouquíssimo tempo, mas a pergunta que lhe coloco é a seguinte: haveria quem pudesse celebrar a morte de uma figura como Gorbachev? David, permita que, antes de responder à pergunta, enderece condolências à comunidade russa residente em Angola, na pessoa do seu embaixador Vladimir Tararov, pelo passamento físico do antigo estadista Mikhail Gorbachev. Gorbachev chegou à liderança do Partido Comunista da União Soviética numa altura em que a União Soviética estava numa guerra há 6 anos no Afeganistão. Esta guerra do Afeganistão teve uma característica que se aproxima um pouco com o que está a acontecer agora na Ucrânia. Naquela altura, por exemplo, para os telespectadores terem uma ideia, os Estados Unidos treinaram homens para lutar contra a União Soviética. Estou a falar, por exemplo, do famosíssimo Bin Laden, quem diria que depois viria a tornar-se o maior inimigo dos Estados Unidos. Portanto, Gorbachev vai ascender ao poder em 1985 e tornou-se famoso pelas reformas que levou a cabo, quer o glasnost, que é, no fundo, a abertura econômica, e a perestroika, que foi, tanto, a reforma política. A ideia era tentar recuperar a economia, que estava completamente em falência, mas a consequência das reformas ditou a desintegração da União Soviética. O fim da União Soviética representou o fim da Guerra Fria, sobretudo com a queda do Muro de Berlim em 1989. Todavia, normalmente os conservadores não ficaram contentes com a perda de territórios, porque enquanto União das Repúblicas Socialistas Soviéticas existiam interesses partilhados. Por exemplo, a grande indústria nuclear da União Soviética estava na Ucrânia. E este divórcio gerou um misto de algum desânimo, mas também houve aqueles que celebraram
a abertura porque permitiu o fim da Guerra Fria, daí ter conquistado o Prêmio Nobel da Paz. Mas, se Gorbachev tornou-se uma grande referência mundial, não teve certamente a mesma popularidade ao nível interno. Uma nota também que devemos aqui retratar tem a ver com o papel de Gorbachev no processo político angolano. Como sabe, Gorbachev vai ter a liderança da União Soviética no início do segundo mandato do presidente Ronald Reagan dos Estados Unidos, e os analistas de política internacional admiram como é que um ator de cinema tornou-se num grande estratega a ponto de levar à falência de um dos sistemas mais robustos do ponto de vista ideológico que existia até então. Mas o que eu quero aqui acentuar é a União Soviética, sob liderança de Gorbachev, ter participado do processo, por exemplo, da assinatura dos acordos tripartidos de Nova Iorque, a 22 de dezembro de 1988. Sabem os telespectadores que a Rússia, sua herdeira, integrou a troika de observadores para o processo de paz angolano, nomeadamente Portugal, Rússia e os Estados Unidos. Portanto, existe muito mais para falar sobre Gorbachev, mas tendo em conta a restrição que temos em relação ao tempo, podia parar por esta nota. Professor, estas reformas de que falou, portanto, são algumas das mais marcantes, mas não todas elas. E havia também um facto curioso de, por exemplo, a Rússia, por altura da Guerra Fria, era uma potência, além de ideológica politicamente, era também uma potência militar. É o facto de ele ter assumido a presidência da União Soviética, ter imprimido estas reformas, sem, no entanto, ter sido militar. Sim, mas apesar disso, foi um homem de Estado, porque ele cresceu dentro da máquina do Partido Comunista desde a organização juvenil, ele tinha formação em Direito e, portanto, compreendia, apesar de tudo, a máquina. Mas o facto de não ter sido militar contribuiu para ter ideias mais arejadas em relação às reformas econômicas que levou a cabo. Daí, portanto, ter-se operado as reformas que fez, mas as evidências claras em como largos segmentos da política russa não se reviu nessa digamos assim, desintegração da União Soviética, nota-se com a chegada ao poder de Vladimir Putin, depois daquele período de alguma turbulência do presidente Boris Yeltsin. E hoje, pouco a pouco, a Rússia vai se agigantando, recuperando o seu estatuto de superpotência, como podemos ver agora na guerra da Ucrânia. Portanto, se quisermos fazer uma narrativa do ponto de vista da construção retórica, podemos aqui dizer que o pai do fim da Guerra Fria morre numa altura em que temos esse revivalismo da mesma guerra novamente. Portanto, nós vivemos hoje um quadro plenamente de Guerra Fria não declarada, mas as evidências todas estão dentro desse paradigma. Obrigado, professor. Vamos então por um instante agora ouvir também a opinião do Wellington Calazans. Wellington, de tudo que foi aqui dito pelo professor Matias, uma das questões que está a marcar essas exéquias de Boris Yeltsin, do presidente Gorbachev, é o facto de Vladimir Putin ter feito essa rendida homenagem, conforme vimos nas imagens, mas ter justificado a ausência presencial no funeral
por conta de uma outra agenda política. Alguns círculos na Rússia e fora da Rússia dizem que é pelo facto de, nos últimos tempos, portanto, neste último mandato de Putin, Boris Yeltsin, Gorbachev, ter levantado a voz como um crítico às atuais políticas do atual líder russo. Também isso, David. A questão toda é que o presidente russo, Vladimir Putin, ele não tem uma boa lembrança do desmembramento da antiga União Soviética. Ele considera um dos piores acontecimentos na história do século XX. Isso ele já declarou em inúmeras entrevistas. Então, a ausência dele no velório, dando prioridade ao cumprimento de outro tipo de agenda e também um sepultamento sem as honrarias de Estado, né, com algumas concessões de honrarias de Estado, porque é exatamente disso que se trata, é também um reflexo de uma jogada política interna, porque o pesar pela morte de Mikhail Gorbachev foi muito mais forte no Ocidente do que entre os países do leste europeu, por diferentes razões. Não é? Mas na Rússia, em especial, é porque temos que levar em consideração que 40% do PIB da Rússia caiu da noite para o dia, não é? com o desmembramento da antiga União Soviética. Os salários foram reduzidos pela metade, a pobreza ultrapassou 2,2 milhões de pessoas de 1987 para 72 milhões em 1995. Um terço da população entrou na completa miséria devido à privatização de praticamente todos os setores e, no mínimo, 500 mil de mulheres foram traficadas como escravas sexuais. Então, o Gorbachev, ele foi muito melhor para o Ocidente do que para os países que ele deveria governar, porque naquele momento a antiga União Soviética funcionava como um país, mas na verdade era um guarda-chuva de países, né? Que esse desmembramento acabou por expor a fragilidade de muitos países e, com isso, o acordo da NATO de não expansão às fronteiras com a Rússia, que foi uma das buscas do próprio Gorbachev, acabou sendo completamente ferido por cooptação de países fracos, como aconteceu. Então, os russos não têm nenhuma razão de Estado para considerá-lo uma pessoa que vai fazer falta. Isso não podemos negar. Mas o próprio Vladimir Putin, David, admite que, naquele momento, pouco poderia ser feito para evitar o caos da antiga União Soviética e que, apesar de ter errado, o Mikhail Gorbachev tentou acertar, mas errou. Ele faz questão de lembrar que ele errou. Então, são muitos os elementos e não se esgotaria, num programa apenas, falar com profundidade sobre tudo que aconteceu naquele momento ali, naquela transição, porque a queda do muro, que é vista como um legado de paz, e o Prêmio Nobel da Paz veio em função disso, em decorrência disso, hoje, por exemplo, não é um modelo seguido pelo Ocidente. Né? Estamos vendo o Ocidente buscando as fronteiras com a Rússia e toda essa instabilidade no planeta decorre dessa aproximação da NATO às fronteiras com a Rússia. Então, David, são muitos elementos e, como falei, em um único programa fica muito difícil concluirmos. Posso dizer aqui, para concluir meu comentário, que a guerra NATO-Rússia em solo ucraniano reduz as chances do Ocidente alçar o Mikhail Gorbachev à condição de herói, porque a russofobia é uma prova incontestável de que o mérito atribuído a ele como legado sequer é seguido pelos ocidentais, que choram lágrimas de crocodilo pela morte dele, se você for observar. Ao optarem por enviar armas para a Ucrânia, esses governantes ocidentais ignoram a mensagem de paz que eles mesmos premiaram no falecido Mikhail Gorbachev. Isso que eu tenho para falar.
Obrigado, Wellington Calazans. Vamos ouvir então agora o Francisco Pegado. Francisco, das palavras do Wellington, temos esta questão que tem que ver com esta celebração mais no Ocidente do que na própria Rússia. Como é que foi ou está a ser noticiada esta morte de Gorbachev aí pelo Canadá? É verdade, Mikhail Gorbachev é visto por um vilão por uns e um herói pelo outro lado. O Canadá passou horas extensas a falar do Mikhail Gorbachev, o último presidente da antiga União Soviética. Também, no mesmo momento, fizeram a ligação com o presidente Reagan. O famoso discurso feito na parte do Muro de Berlim, na parte ocidental que o presidente antigo dos Estados Unidos disse: Mr. Gorbachev, tear down this wall. O senhor Gorbachev, traduzido, destruiu este muro. Então passou aqui várias vezes. Ele é visto como um herói, porque parou deste lado daqui, é visto como uma pessoa que revolucionou o mundo, que fez parte da história do século passado. Foi o Prêmio Nobel da Paz, que foi citado pelos colegas, pelo Dr. David também. Só que, infelizmente, as mudanças que ele tentou fazer no país não foi, como disse o Wellington e o professor Matias, não foram vistos com bons olhos. Sofreu o atentado em 1991, mas mesmo assim conseguiu voltar, e os seus ideais, os colegas já falaram de tudo, foram que nós vimos aí uma Rússia, uma União Soviética repartidas em pedaços, mas aqui eles vêm como um herói, como disse anteriormente. Para estar na linha dos acordos de redução de armas com os Estados Unidos da América, os parceiros com potências ocidentais, para derrubar a chamada, na altura, cortina de ferro, devido a que dividia a Europa em duas partes depois da Segunda Guerra Mundial, a questão do Prêmio Nobel e a questão também de ser um dos críticos vivos na altura de Boris Yeltsin e do Vladimir Putin. Então tem como um herói. E vários discursos, várias apresentações feitas nas escolas, nas universidades, continuam a passar até neste momento aqui na televisão, no Canadá, tanto como nos Estados Unidos. Como disse anteriormente, o famoso discurso Mr. Gorbachev destruiu este muro, e também as pessoas veem ele mais amigo. Era muito estranho a amizade que ele tinha com o presidente Reagan, a proximidade que ele tinha com a América. Tanto é que quando Reagan morreu, o Gorbachev foi convidado pela CNN a fazer comentários. Mais de 3 horas, rasgava-se elogios ao Reagan. Então os americanos veem como um amigo, não como um inimigo, e por suposto o Canadá também vem como um herói. Obrigado, Francisco, por estas palavras. O Vasco Soamo, o que dizer desta figura que é considerada uma das mais proeminentes da segunda metade do século XX? Ok, David, obrigado. Eu acho que os colegas já falaram uma quantidade das características então, dessa figura que foi o ex-presidente da União Soviética, né? O que é que podemos perceber aqui? Ele, perante o Ocidente, como aqui foi dito, é visto, sim, realmente como um herói, mas internamente na Rússia, após então a queda da União Soviética, teve uma grande rejeição. Prova disso foi que, quando ele tentou concorrer às eleições internas na Rússia, acredito eu que não chegou a 1% de votos. Aqui em Portugal, eu percebi que a mídia explorou muito aquela questão de que, uma vez frente a frente ao então presidente americano, ele fez aquela proposta que a União Soviética e os Estados Unidos em si abrirem mão dos mísseis de alto alcance, né? E que isso realmente contribuiu para o começo do fim da União Soviética. Sem sombra de dúvida, é uma pessoa que, direita ou indiretamente, para o bem ou para o mal, marcou a história universal, marcou o fim da Guerra Fria, e é de lamentar que morreu, mas pronto, é a coisa da vida, mas deixa aqui um legado, acredito, ou um arcabouço de material sobre aquilo que é em si os seus feitos na União Soviética, até para a paz mundial. Naquela época nós percebemos que vivia o mundo uma situação de conflito, e acredito que os seus ofícios serão lembrados até hoje. Repito, embora internamente na Rússia haver uma rejeição, principalmente na camada mais velha,
Acredito que a juventude, não muito, mas na camada mais velha, ainda existe uma forte rejeição a esse nome. Mas nada disso vai tirar os feitos que ele então executou durante o seu consulado. Obrigado, Vasco. Então, estamos aqui a analisar a questão da morte de Mikhail Gorbachev, o antigo presidente da União Soviética. Professor Matias, faz favor, mais uma deixa sobre esta mesma matéria. Apenas 2 segundos para um aditamento. Faz favor. A incapacidade que Gorbachev teve de negociar com os Estados Unidos para que, uma vez terminada a Guerra Fria e desfeito o Pacto de Varsóvia, que era a Organização de Defesa Coletiva dos Países do Leste, que também os Estados Unidos sinalizassem esta boa vontade com o fim da NATO, que é o bloco de defesa dos países ocidentais, que não aconteceu. A NATO continua até hoje, com todas as consequências que vivemos hoje. Professor, das suas palavras, ocorre-me dizer, portanto, a NATO continua até hoje e a expandir-se cada vez mais para os limites antes nunca imaginados. Entretanto, e este desmembramento da União Soviética, também iniciado por Gorbachev, também continua hoje com estas novas repúblicas que vão surgindo um pouco do leste europeu. Sim, mas estás a ver, por causa dessa incapacidade de manter o Pacto de Varsóvia, os Estados independentes inicialmente criaram a chamada Comunidade de Estados Independentes, CI, mas vemos que tendem cada vez mais a buscar, integrar a NATO e a União Europeia, e isso explica um pouco a situação que temos na Ucrânia, na medida em que a Rússia vê uma ameaça permanente à presença da NATO na sua zona de influência geopolítica e de defesa da sua soberania. Apesar de a soberania ser nacional, a defesa do nosso território começa sempre do lado externo das nossas fronteiras e nunca o contrário. Professor Matias, então podemos concluir aqui que a boa vontade de Mikhail Gorbachev foi traída pelo Ocidente? Bom, não posso dizer que foi traída, porque em política existe uma máxima de que não existem almoços grátis. Portanto, se não foi capaz de negociar um acordo, portanto, aí só mesmo os próprios soviéticos é que devem lamentar, mas nunca culparam os Estados Unidos, porque no mundo vive-se uma competição permanente e cada Estado usa os mecanismos ao seu alcance para defender os seus interesses, por causa do princípio da anarquia internacional. Num quadro da anarquia, prevalece o princípio da autoajuda, ou seja, cada Estado luta para defender os seus interesses. Obrigado, professor Matias. Francisco, sim senhor, mais um aditamento. Rapidamente, só por título de curiosidade, uma das palavras mais procuradas nessa semana, pelo menos aqui, no meio da juventude, dos estudantes e de muitas pessoas, foram a Glasnost, que é a transparência, e a perestroika, que é a construção. Foi uma palavra muito estranha para muitos. E eu, como angolano, já conhecia disso, porque a gente sabe da história da Rússia e Angola, Gorbachev, disse o professor em Angola, então foram as palavras mais procuradas nas redes sociais e no Google. Foram essas duas palavras que muitos jovens queriam entender a importância deste senhor e o que significavam essas duas palavras. Obrigado por esta nota, Francisco. Glasnost e perestroika, portanto, dois termos universalmente conhecidos e que estão diretamente associados à figura de Mikhail Gorbachev. Vamos então mudar de tema agora, olhando para uma outra questão que também marcou o mundo em notícias. Wellington, é por si que vamos começar. A crise na Ucrânia continua e ameaça, portanto, o próximo inverno europeu. Ouvimos nesta semana o presidente Emmanuel Macron reafirmar que é indispensável ter a Rússia como interlocutor em todos os assuntos que têm a ver com a situação entre a Ucrânia e a Rússia. E por causa desta crise energética, Emmanuel Macron, à semelhança do que fez com a Covid,
reuniu o Conselho de Defesa e Segurança do país para analisar a questão, numa altura em que Espanha, Portugal e outros países do Ocidente também vão já acionando os mecanismos de racionamento do consumo de energia. David, eu vou começar destacando aqui o cenário real. Os países ocidentais estão enganando os seus povos, porque a Rússia sabe que qualquer negociação será ignorada por Washington. São os Estados Unidos que ditam hoje todos os termos para Bruxelas e Kiev. O teatro de Macron é inútil para os russos, porque restou aos países ocidentais a compra clandestina dos commodities da Rússia, com preços muito mais altos, enquanto na imprensa são feitos discursos que pedem sacrifício dos seus respectivos povos. Por isso que você inclui nesse nosso debate a expressão mais publicada na mídia do Ocidente e da Europa: crise energética, porque está fadada à consumação imediata. Não há como evitar se não houver um diálogo franco com os russos. Não apenas um discurso, uma oratória, enquanto fornece armas para a Ucrânia, reúnem-se para bloquear até mesmo o ingresso de estudantes russos nos países da Europa Ocidental, proibição de vistos para os cidadãos russos, ou até mesmo a publicação de que haverá morosidade para prejudicar os cidadãos russos. Então, toda essa provocação, ela apaga qualquer sinal de que exista uma intenção sincera de diálogo com os russos para resolver verdadeiramente os problemas. A impressão que os ocidentais, os líderes ocidentais, estão passando para os russos é de que eles querem que os russos aceitem ser sacrificados até que eles consigam uma independência energética e possam descartar essa necessidade de compra junto aos russos. Ninguém iria aceitar uma coisa dessa, quer dizer, com exceção do Mikhail Gorbachev, não é? Nenhum outro líder iria aceitar isso para o seu povo. Então, isso explica um pouco mais sobre o primeiro tema, que foi a morte do Gorbachev, como é que houve um sacrifício do próprio povo em nome de uma paz que não aconteceu dentro do seu próprio território. Então, para piorar tudo isso, o Alexander Lukashenko, ele falou que a Ucrânia está dividida, há um conflito surgindo entre o presidente e os militares, e que só eles podem apertar as mãos e dizer: vamos negociar, ou a Ucrânia será varrida da face da terra. Palavras do Lukashenko, que tem sido bastante lúcido na apresentação dos problemas. Isso é um prenúncio, David, de que haverá uma ruptura muito em breve dentro da Ucrânia, porque o Volodymyr Zelensky, ele passou a ser um peso para os ocidentais, que ficam provocando os russos para que eles possam dar um fim a esse problema que eles criaram, enquanto os russos estão protelando, gerindo o domínio que tem sobre o terreno, e o inverno se aproxima cada vez mais. Então, vai chegar um momento de que a situação vai ficar realmente insuportável. Por isso, David, para concluir minha fala sobre o tema, quando o Emmanuel Macron questiona quem quer que a Turquia seja a única potência mundial que está falando com a Rússia, e ainda complementa a sua fala afirmando que não devemos ceder a qualquer forma de moralidade equivocada que procure nos enfraquecer, Macron apenas reforça o preconceito contra os russos e, de maneira populista, tenta dizer ao povo francês que os graves problemas vividos na França poderiam ter sido evitados se ninguém criticasse o diálogo dele com Putin. O que, na verdade, o diálogo com que esse próprio Macron nunca soube cultivar. É bom que se diga isso, que revelou, inclusive, gravações
expondo determinadas críticas à conversa dele mesmo com Vladimir Putin. Então, não há aqui, hoje, dentro do meu ponto de vista, uma saída que não seja o diálogo entre Joe Biden e Vladimir Putin. Se não houver isso, todos os outros atores passaram a ser coadjuvantes e a situação está cada vez mais crítica, David. Obrigado, Wellington. Francisco Pegado, das palavras do Wellington, estamos aqui diante de uma situação que, mais uma vez, vai exigir o sacrifício do povo. Portanto, os líderes políticos falam a tons diferentes. Entretanto, um facto real é que o inverno europeu está a portas e ainda não se chegou a acordo sobre como é que a Europa vai reagir a isso. O Wellington falava que aqui é uma tentativa de gestão do Ocidente para com a Rússia, que vai tentar puxar ou esticar o máximo possível até conseguir essa independência energética, um calendário que aponta para pelo menos março de 2023. A questão que se coloca é, o Ocidente tem dinheiro para fazer face às necessidades energéticas que começam já agora neste próximo inverno? Olha, começando pela sua última deixa, acredito que dinheiro tem, mas o problema é como alocar este dinheiro, aonde comprar as energias. Eu vou começar com o que aconteceu, tivemos aqui uma visita do chanceler da Alemanha durante 3 dias no Canadá, onde vários acordos foram assinados. O mais badalado acordo foi, então, da energias renováveis, ou energia verde, como também a gente fala. Lembrar que foi feito o acordo para a construção de uma fábrica de hidrogênio, que é muito importante para os planos da Comunidade Europeia para poder distanciar-se das energias fósseis da Rússia. Mas esse projeto só poderá terminar no final de 2023 ou 2024. Estamos a falar de mais de 2 anos de sacrifício, que irá afetar a muita gente. Os países europeus de fevereiro estão à procura de outros lugares para poderem sobreviver os invernos severos da Europa. O exemplo de Portugal, como disse o David no início da pergunta ou da apresentação do tópico, Portugal, por exemplo, teve nesta semana o presidente da Galp, o secretário-geral das Energias de Portugal, viajaram até a Nigéria, porque a Nigéria, nesse momento, é o maior fornecedor de energia para Portugal. E, ultimamente, os barcos, os cargos que têm vindo para Portugal não têm chegado a Portugal, ao seu destino, têm sido dirigidos a outras partes do mundo que têm pago mais ainda em preço de ouro essas energias. O que vai acontecer? Claro, o inverno está a chegar, a Europa precisa de gás, o Norte da América, neste caso específico o Canadá, na parte que eu encontro-me, está muito distante da Europa. Tem que se criar mecanismos para transferir este gás até a Europa. Isso vai requer muita tecnologia, muito dinheiro. O gás liquefiado tem que se fazer uma outra, esqueci o termo agora, uma outra tática ou ciência para poder transferir de forma líquida até a Europa, que é muito, muito distante. É um passo que estamos aqui para ver. Quanto à Europa, a Europa vai ter que continuar a sofrer enquanto não se der a certas exigências da parte russa. Como eu disse aqui várias vezes, não haverá nunca uma paz na Rússia e Ucrânia sem envolvimento da Rússia, sem envolvimento do Vladimir Putin. É impossível ter uma paz sem envolvimento da Rússia. Que venha a França, que venha os Estados Unidos da América, que venha a Turquia, que venha o que for, qualquer outro jogador nesse jogo, a Rússia tem que ser sempre um membro, tem que ser sempre presente em todos os espaços. E para terminar, dizer que a secretária da União Europeia, a senhora Ursula, já pediu aos 27 que façam o sacrifício, que não aceitem os preços dos gases ou do gás que vem da Rússia, que todos consigam ficar no único preço, dado por eles, que eu acredito que não vai acontecer, porque os países têm necessidades diferentes, têm populações maiores, outras são menores, as economias são diferentes, então os países têm necessidades totalmente diferentes. Vai ser difícil conseguir convencer os 27, pelas falas da senhora, para ter um preço único e aceitarem o que a União Europeia quer fazer. Então, vai ser muito difícil. Vai ser um inverno difícil, mas ainda acredito que haverá a boa ação, se posso usar esse termo, da parte da Rússia. A Rússia vai ceder, vai mostrar que está com vontade de não prejudicar os outros países, está com vontade de ajudar os outros países, mas vai abrir as torneiras devagarinho até chegar o pico de inverno. Em muitas partes, o pico de inverno é em dezembro, outras partes, o pico de inverno é no final de janeiro, princípio de fevereiro. Estamos aqui para ver, os países vão continuar à procura dos outros países, mas não será agora em 2022, talvez 2023, 2024, 2025, não tem como. Faltarem poucos meses para terminar o ano e a solução mágica aparecer neste momento.
Obrigado, Francisco. Professor Matias Pires, Angola também já foi citada como uma alternativa ao gás russo, portanto, podia ser uma fonte de aquisição de gás para alguns países do Ocidente, mais concretamente da Europa. Portanto, aqui também a questão da Argélia e, sobretudo, a Nigéria, que foi aqui citada. E este calendário que a Europa prevê de uma total independência do gás russo até março de 2023, prevê que a Europa teria condições para suster, pelo menos agora. Com que linhas vai cozer o Ocidente para suportar esta situação que está já à portas? Bom, é muito difícil determinar as linhas porque estamos a testemunhar o assédio muito intenso que o Ocidente faz aos países africanos produtores de petróleo e gás. Vimos as visitas de Antony Blinken. Macron, depois de ter feito uma visita a alguns estados africanos, há muito poucos dias voltou no nosso continente para visitar a Argélia, um país com o qual a França não tem tido relações muito amistosas, mas perante a situação da iminência crise acentuada de gás em época de inverno, parece-nos que Emmanuel Macron quase se rende à Rússia, porque se por um lado temos esse desafio da Ucrânia, que ele tentou resolver quando foi acomodado naquela distância de 6 metros, a famosa mesa de Putin, Macron tenta agora criar um estado de opinião que lhe permita reaproximar-se a Moscou, porque, para além da geopolítica europeia em si, ele está a ver que a Rússia está a tomar conta de zonas de influência geopolítica da França em África, desde a República Centro-Africana, o Mali, tanto todo o Sahel praticamente está a movimentar-se para ter apoio russo. E, para além disso, também, muito recentemente, o ministro da Defesa da RDC, que tendo sido colônia belga, gravita à volta também da influência francesa, dizia o ministro da Defesa da RDC esteve em Moscou a pedir apoio russo. Não sabemos qual será o desfecho dessa negociação. Perdendo esses países, para além de perder os recursos naturais nesses estados africanos, também olha-se para o peso que a África tem na Assembleia Geral das Nações Unidas, que, como o David sabe, abre todos os anos na terceira terça-feira do mês de setembro. Portanto, estamos a escassos dias de mais uma Assembleia Geral das Nações Unidas, onde certamente o dossiê Ucrânia vai dominar esta Assembleia. Por outro lado, também é importante aqui olhar para o facto de a Rússia ter o inverno como uma sua grande arma. Que o digam Napoleão Bonaparte e Hitler. Portanto, se nas situações anteriores venceu guerras nas suas fronteiras, graças ao auxílio do inverno, desta vez, provavelmente poderá experimentar novas vitórias no quadro da geoeconomia do gás natural, fruto das sanções impostas voluntariamente pelos próprios Estados europeus, que estão a revelar-se cada vez mais serem um suicídio. Obrigado, professor, então, por estas notas quanto a esta situação da crise energética que ameaça as economias europeias por conta da situação na Ucrânia e das sanções impostas pelo Ocidente à Rússia e que, por conta disso, a Rússia então está quase que proibida de oficialmente fornecer gás natural à Europa. Como lembrou aqui o Wellington Calazans, é uma operação que então é feita quase que de forma clandestina, sendo que alguns países continuam a pagar o combustível europeu, mesmo que em rublo,
que é a exigência de Moscovo. Professor Matias, é consigo que vamos continuar olhando aqui para a situação no continente africano, que tem que ver com a Etiópia, que voltou às manchetes internacionais por conta do recrudescer do conflito em Tigray. Numa altura em que já se falava de avanços significativos nas negociações entre os movimentos separatistas e o governo etíope, eis que esta semana novos confrontos foram registrados, com mortes e muitas a lamentar, e desta vez o exército da Etiópia a contar com o apoio dos vizinhos portanto, da Eritreia, sendo que os confrontos também acentuam-se na zona de fronteira entre os dois estados. Bom, David, não há muita coisa a dizer em relação à crise militar da região do Tigre, que procura, no fundo, separar-se do resto do país. Houve uma altura em que tiveram grandes avanços e aspiravam até assumir o poder de Addis Abeba, mas, felizmente, o Exército Federal da Etiópia conseguiu conter esta avalanche das forças do Tigre, de tal sorte que, na véspera da cimeira ordinária de chefe de Estado e do governo da União Africana, em fevereiro último, chegou-se a temer que, eventualmente, o país não oferecesse condições de segurança para acolher aquele grande evento continental. Mas, felizmente, a Etiópia conseguiu acolher a cimeira e, por isso mesmo, reforçou a sua legitimidade junto dos seus pares africanos. De modo que, mais do que olhar para as ambições do Tigray, existe um efeito que funciona negativamente e, de alguma forma, serve de catalisador para as ações secessionistas, que tem a ver com alguma opinião pública internacional apoiada pelo Ocidente, que procura, às vezes, sem conta, diabolizar as autoridades de Addis Abeba. Por outro lado, a Etiópia tem um grande diferendo com o Sudão e o Egito, por causa da grande barragem que do Nilo tem Azul. sido construída e já vive até momentos de ensaios e nunca se sabe até que ponto esta divergência com os seus vizinhos estará também a conectar-se à situação de estabilidade no Tigre. De todo modo, penso que deve-se privilegiar a solução pacífica dos diferendos, porque as guerras civis são guerras praticidas que devem ser a todo custo evitadas. Obrigado, professor Matias. Wellington Calazans, uma situação que volta às manchetes internacionais com o primeiro-ministro Abiy Ahmed, lembramos, Prémio Nobel da Paz, e que pouco tem conseguido a nível de arregimentar apoio da comunidade internacional para pôr fim a esta crise que já dura pelo menos 3 anos. É uma crise que já vem sendo comentada aqui no programa, sempre com um passo avante no lamento e nas consequências que são dramáticas, não é, David? Essa situação é de total desespero, porque sabemos que as condições também das populações têm sido motivo de alarme por questões humanitárias, um grave problema de fome. Então é preciso começar lembrando que quando falamos em guerra estamos falando também de pessoas, porque é disso que se trata, não é, David? Quando falamos sobre guerra e a preocupação decorrente dela, é porque o drama que muitas pessoas estão vivendo que merece o destaque. O mundo está realmente borbulhando de problemas, mas essa situação que tem sido comentada com frequência, como você colocou, e aprofundada, ela não pode permanecer do jeito que está. É preciso que as partes fiquem frente a frente para um diálogo, porque se você for observar, se não houver uma negociação intermediada com a União Africana, dificilmente nós chegaremos a um consenso. Já houve um acordo de cessar-fogo que foi ferido e voltou com muito mais violência agora.
Existe também a situação de que muitas pessoas falam sobre a dificuldade do Programa Mundial de Alimentação das Nações Unidas de entregar alimentos às pessoas por causa da permanente tensão militar entre as partes envolvidas. Então, uma pessoa que tem um prêmio Nobel da Paz e não consegue, David, trazer apoio para pacificar o seu próprio país, o seu próprio povo, eu não sei como prognosticar aqui um fim para essa situação. Eu temo bastante que tenhamos em breve que voltar aqui para comentar algo muito mais profundo, porque as armas estão chegando dos dois lados e o acirramento é cada vez mais intenso, o que pode aí impedir até que façamos aqui um prognóstico do que realmente poderá vir a acontecer. Obrigado, Wellington. Francisco, as duas partes em conflito, portanto o governo etíope e as forças separatistas de Tigray, acusam-se mutuamente de violar o cessar-fogo que já durava algum tempo e alimentava alguma esperança para uma solução pacífica para este conflito. Entretanto, também analistas internos na própria Etiópia e um pouco pelo continente africano dizem que o mundo está demasiado distraído com a situação na Ucrânia e não consegue prestar atenção a uma situação que é dramática e que está a acontecer em África. Concordo plenamente e parabéns mais uma vez à TPA pelo programa Conexão Angola. Nós falamos muito sobre essa situação, as guerras mais bonitas e as guerras mais feias, se me permite usar esse termo. Infelizmente, as duas partes acusam-se mutuamente. Desde o dia 24 começou a reacender da guerra. Como disse o professor também, Matias, que desta vez a culpa fala-se, melhor dizendo, do Sudão, que o reacender da guerra agora mudou também de uma frente, está bem na fronteira do Sudão, na parte de Imahara, onde começou os conflitos. E ali é o grande foco. O que é que acontece? Apesar desta guerra, o governo da Etiópia já diz que está disposto a negociar, mesmo estando na guerra, mas, como disse o Hélio muito bem, a gente não pode fazer um prognóstico, que às vezes chega até difícil, porque os passos foram dados, ficamos felizes pelo facto de as forças conseguirem sentarem, mas às vezes sinto que foi necessário fazer a guerra para conquistar a paz. Quando tu fazes a guerra para conquistar a paz, e a paz não necessariamente é o calar das armas, dá nisso que dá, os focos reaparecem outra vez. E as forças de Tigray, como dizem os especialistas, várias pessoas estão a ser alimentadas por pessoas, por mãos ocultas, como a gente usa sempre esse termo aqui, e há quem diga que o Sudão dessa vez tem mais uma vez força, o Egito, e as armas que chegam, como ninguém sabe, mas no final das contas são milhares de pessoas que morrem. A situação da alimentação, falou-se muito durante a pandemia pelo facto das Nações Unidas não conseguir levar comida até o local, mas continua a morrerem pessoas, a comunicação via telefone e internet continua a ter uma dificuldade que tem apoiado, tem ajudado o governo etíope, porque o governo etíope tem a maior força, tem a comunicação, tem essas coisas todas. Mas é importante que o mundo comece também a olhar à União Africana, olhar para a Etiópia, porque é uma guerra que o mundo vê como uma coisa pequena, mas isso já vai mais de 2 anos e poderá tornar-se um problema grave naquela área. Lembrar que são vários países, por isso nós estamos a ver que a Etiópia está a ser apoiada também pela Eritreia, porque também fere a Eritreia, porque é uma situação que tem a ver com os países, tem a ver com os povos, e poderá ferir aquela zona toda e algo tem que ser feito. Estamos distraídos realmente, sim. Além de palavras, eu acho que as ações, como dizem os angolanos, está a falar, está a fazer. Então tem que se fazer alguma coisa para que essa guerra pare. Infelizmente, começaram, mas outra vez, e são milhares de pessoas que estão a morrer. Milhares de pessoas. As imagens que passam aqui na televisão, às vezes que eu tenho a chance de conversar com imigrantes etíopes no Canadá, e às vezes que eu falo também com pessoas que acreditam nas forças da Eritreia, de Tigray, desculpa, e também do povo da Eritreia. Tive a chance de conversar com 3 pessoas, e cada um tem a sua versão. Há quem está a favor do governo, há quem está a favor do povo de Tigray, que merecem, sim, estarem separados da Etiópia, consideram-se um povo totalmente diferente. Mas vamos esperar o que é que isso dará. Mas enquanto estivermos aqui no Conexão Angola, nossas vibrações será de positividade e que haja realmente paz, que não seja só o calar de armas forçado, realmente que eles possam sentar-se na mesma mesa e o mesmo povo conseguir
encontrar uma paz verdadeira e que consigam, pelo menos, voltar ao que era no passado. Obrigado, Francisco Pegado, e também devo agradecer aos restantes nossos três convidados que nos restam ainda no painel, sendo que começamos também com o Vasco Suamo, que teve que se ausentar durante a nossa emissão. Francisco, já que estava no uso da palavra, eu consigo que vou continuar agora para o positivo e negativo desta semana, sendo que já estamos mesmo na reta final do nosso programa. Eu não sei se chamo positivo ou negativo, mas vou só aproveitar e dizer que o secretário-geral da NATO visitou o Canadá, na parte ártica, já que nós fazemos fronteira com o Ártico, com a Rússia. Lembrar que é a primeira vez histórico, o Canadá, por sempre, nunca quis esse contato direto das tropas ou de alguém da NATO dentro do solo canadiano, ou canadense, como dizem os brasileiros. E pela primeira vez na história, o secretário-geral apareceu, foi conhecer o comando mais avançado da NATO. Em suas palavras, ele diz que a Rússia está a fazer o Ártico como uma base, com a criação de portos de águas profundas, ensaios de armas que ninguém sabe que tipo de armas está a ser usado, então seria importante que o Canadá também desenvolvesse muito mais esse lado. Lembrar que o Ártico é considerado, se caso a Rússia atacar a Europa, o Ártico seria um caminho mais fácil e mais curto para as armas chegarem até na Europa. Então, por isso, essa preocupação da NATO, que sentou com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, em construir ou reconstruir o comando avançado que está no Ártico, no lado do Canadá. Essa é a minha contribuição. E finalizando, dizer que as aulas vão começar já na terça-feira, dia 7, feriado na segunda-feira. Então, quero desejar a todos os estudantes de todos os níveis aqui na província de Ontário um bom ano escolar, principalmente a comunidade angolana, com os vossos filhos, vocês, os adultos, todo mundo que voltar à escola pela primeira vez, principalmente, que tenham um ano letivo com muita sabedoria e que tudo dê certo. Obrigado, Francisco Pegado. São as suas notas finais. Wellington Calazans. David, eu gostaria de destacar como positivo a maneira ordeira como o povo angolano realizou as eleições 2022, com reconhecimento internacional, os trabalhos exemplares da Comissão Nacional Eleitoral, que deram a necessária segurança e confiança da maioria esmagadora dos eleitores que foram votar, e também a reeleição do presidente João Lourenço, que foi o reflexo da manifestação espontânea da maioria que compareceu às urnas, e agora ele terá 5 anos para fazer o melhor por Angola e por todos os angolanos, como presidente de todos que ele teve o seu mandato renovado. Negativo, a incapacidade de diálogo dos governantes dos países membros da NATO, repito, somente através do diálogo com os russos o mundo poderá voltar a conhecer a necessária paz. Não adianta dizer que está em paz, o mundo está tenso, a situação é crítica, inclusive recentemente com a ameaça de uma agressão a uma base nuclear que poderia ter provocado um acidente sem precedentes até aqui. Obrigado, Wellington. Nós fica o compromisso de, no próximo programa, falarmos então sobre essa questão da central nuclear de Zaporizhia e também a questão a análise que nos propôs, que seria para hoje, mas não poderá ser, sobre uma análise profunda aos 20 anos de operação militar americana no Afeganistão. Professor Matias Pires, as suas notas finais. Sim, David, eu vou fazer 2 notas positivas. O Wellington ultrapassou-me em relação à sua nota. Considero positivo o funeral de Estado que Angola tributou ao ex-presidente engenheiro José Eduardo dos Santos no passado dia 28 de agosto, que, se estivesse em vida, coincidiria naturalmente com a celebração do seu 80º aniversário natalício. Apesar do choque da morte, mas calou fundo a todos os angolanos, a todas as pessoas que amam verdadeiramente o antigo presidente, termos tido aquele momento. Tivemos também o calor de muitos estadistas, amigos do nosso país. Portanto, penso que aquele momento de reencontro, de dor, de união, de solidariedade, foi um momento positivo para o país. A segunda nota, que é positiva, também tem a ver com a revisão da política migratória
por parte de Portugal em relação aos cidadãos dos países da CPLP. É uma nota positiva, não que eu tenha ambição de ir a Portugal, mas, sobretudo, por operacionalizar um instrumento jurídico que foi aprovado na 13ª Cimeira da CPLP, 13ª Conferência da CPLP, ocorrida aqui em Luanda no ano passado, e esta evolução ocorre numa altura em que o nosso país exerce a presidência desta organização, tanto a CPLP, de modo que, quando os Estados-membros cooperam e manifestam vontade de concretizar os instrumentos que são aprovados, isto também acaba por ser um ganho de quem preside a organização, porque vai logo, naturalmente, na avaliação do mandato. Por isso é que eu considero isso também como uma nota positiva. Obrigado, professor Matias Pires. Então vou cumprimentar e agradecer a presença dos três pela presença. Lembrando que estivemos também no início do programa com o Vasco Suamo. Lembramos que o Vasco é licenciado em Comunicação Social e também a especializar-se em Relações Internacionais e falou-nos a partir da Covilhã, em Portugal. Wellington de Calazans, jornalista, especialista em Comunicação Corporativa, falou-nos de Estocolmo, no Canadá, melhor, de Estocolmo, na Suécia. O nosso muito obrigado. Boa noite, Wellington. Até o próximo programa. Boa noite, David, aos colegas de painel e também a você, assistindo a televisão pública de Angola. Um prazer estar aqui. Jornalista angolano a residir há já muitos anos no Canadá, em Toronto, Francisco Pegado, a trabalhar para a rádio, televisão e também para a imprensa. Boa noite, obrigado pela presença. Mais uma aqui no Conexão. É sempre um prazer estar aqui com vocês, os colegas, e também com os telespectadores da TPA. E a próxima semana teremos de volta com mais um Conexão Angola. Estamos juntos. Professor Matias Pires, especialista em Relações Internacionais, comentador habitual na TPA. Boa noite e muito obrigado. Boa noite, David. Boa noite, colegas. Boa noite, telespectadores, que já estavam com saudades do Conexão Angola. Aos três, muito obrigado e mais uma vez, muito boa noite. Boa noite também ao caro telespectador que não dispensa a sua audiência aqui ao nosso programa. Já sabe que é nosso dever e nossa missão fazer este programa para ajudá-lo a criar a sua própria opinião sobre os assuntos que dominam o mundo em notícias. Conexão Angola, o programa de opinião e comentário à política internacional aqui na sua TPA. Até ao próximo programa. Boa noite.